Bom dia. O ministro Marco Aurélio reiterou a posição dele, o único voto contra lá no Supremo, dizendo que o Supremo está sendo usado pela oposição, né, para fustigar o governo Bolsonaro, né, e que Supremo não é um tribunal político, é um tribunal constitucional. Foi no voto dele nessa questão aí daquilo que apelidaram de dossiê lá do Ministério da Justiça de antifascistas, né? Quem conhece o antifascismo sabe o que é, né? Lá na Itália, no fim da guerra, os antifascistas, ou seja, os comunistas, iam atrás dos alemães que se entregavam para matá-los, né? E foi um morticínio muito grande, né? E foram aqueles que tocaram fogo na bandeira nacional lá em Curitiba, que jogam bomba molotov, coquetel molotov, vêm com barras de ferro para a Avenida Paulista, para a Avenida Rio Branco, né? Então, é uma questão de confiabilidade das pessoas que trabalham dentro do governo. Imagina se o presidente da República e seus auxiliares não tivessem a lista dos deputados confiáveis, se iam conseguir 316 votos para evitar a derrubada do veto que o Senado havia derrubado. Imagina uma empresa que não sabe o nome do funcionário que está lá dentro trabalhando para outra empresa, para concorrente, fazendo espionagem industrial ou sabotando máquina. Imagina o Supremo se não soubesse quem está ameaçando o Supremo com bomba, com facada, com tiro, né? Mas o Supremo foi atrás. Foi atrás, mandou entrar na casa das pessoas, mandou suspender contas, mandou prender, né? O Supremo pode, os outros não podem ter serviço de informação para se proteger. É um negócio muito estranho. E agora 81 páginas de um voto do ministro Fachin para impedir que os helicópteros, são 3 helicópteros da Polícia Militar do Rio de Janeiro sobrevoassem áreas, né, que o Supremo está considerando áreas não integrantes do território nacional, não submetidas às leis nacionais e não integrantes da soberania nacional. É uma espécie de secessão estabelecida pelo Supremo. É uma coisa incrível, é quase impossível de acreditar. E mais uma, olha, não pode prender menor, internar, né, o termo, se não tiver vaga no centro de internação. E vaga não é superlotação. Lotou, acabou, ninguém mais entra. Ou se é para entrar alguém, tem que sair outro, né? Determinação do Supremo. E a última é que a Rede, o Partido Socialista e o Podemos entraram no Supremo, e está com a ministra Carmen Lúcia, que não pode o Banco Central distribuir notas de R$200. Né? Isso foi uma decisão do Conselho Monetário Nacional. Esses partidos políticos deviam entrar com um projeto de lei para proibir que haja nota acima de R$100. Faz a lei, tudo bem. Agora, é que Marco Aurélio, como disse, né, como diz nos seus votos, o Supremo está sendo usado por partidos de oposição que perderam a eleição e que perdem no plenário como instrumento paralisar o governo, né? E parece que o Supremo está gostando de fazer isso, né? Tanto que a gente vê manifestações como do ministro Fachin, dizendo que tem um cavalo de Troia para a democracia, que a eleição está em perigo, porque não há consenso em torno da democracia, etc. Então, parece que essa é a intenção mesmo, é uma coisa muito, muito estranha. Bom, o juiz federal Marcelo Bretas, aceitou a denúncia e agora o secretário de Dória e ex-ministro das cidades de Temer, Alexandre Baldi, é réu, né? São 2.600.000 de propinas, a acusação que ele sofre nesse processo, de contratos da Fiocruz com o governo de Goiás. Ele foi lá, recebeu propina para fazer, para soltar o dinheiro, né? Parece que foi isso que aconteceu. Mas, enfim, outra coisa que a gente nota também, que não está mais se falando, é o Messer, o Dario Messer, o grande lobista, né? grande doleiro, lobista não, doleiro, né? Abastecia os lobistas, claro, né? O grande doleiro que só
num acordo de delação premiada, ele pôs à disposição 1 bilhão em bens, né? A coisa é tão grande, mas interessante que há um certo silêncio em torno disso. De Brasília, Alexandre Garcia.